Ele surgiu a partir de um convite, na época era a presidente Dilma, convidou a Luísa para ir a Brasília e levar algumas mulheres também empresárias. Ele surgiu a partir de empresárias. Hoje o grupo é completamente diverso, 115 mil mulheres de todas as origens, de todos os credos, todas as raças, enfim, de todas as formas. Mas ele começou com 40 empresários. A Dilma convidou a Luísa para ir lá, estava naquela... Não sei se você lembra que tinha uma isenção de IPI na linha branca, fogão, geladeira e tal, para aumentar o consumo. Lembro, né? sim. Para aumentar o consumo, para gerar renda e tal. E as empresas tinham assumido o compromisso de não diminuir a arrecadação. Então, precisava aumentar as vendas e pagar os impostos correspondentes. E elas ficavam naquelas negociações, né, com Brasília, com os ministérios da economia e tudo mais, e foram convidados para ir para Brasília para conversar com o governo e, de alguma forma, contribuir com o governo. E aí a Luísa brinca, disse que a presidente Dilma pediu para ela levar 20 mulheres, e ela, sendo Luísa, que ela é exagerada, levou 40. Luísa Trajano, né? Luísa Helena Trajano, lá do Magazine Luiza. Isso há 10 anos atrás, o Magalu nem era tudo que é hoje, né? A Magalu houve uma explosão muito recente, naturalmente, que o Magazine Luiza já era um parceiro grande, eu acho. Não tinha ainda em São Paulo, eu acho. Enfim. Aí a Luísa foi e levou 40 amigas para Brasília. E elas contam que aconteceram duas coisas muito importantes nessa viagem. Elas perceberam que podiam influenciar no destino do país, porque os ministérios se colocaram à disposição para dialogar com as empresas e fazer o que elas gostariam de fazer pelo país, e elas gostaram de estar juntas. Isso foi muito interessante, porque eram mulheres que trabalhavam muito fechadas no seu negócio, né? Geralmente, naquela época, ainda com muitos homens, né, nas lideranças, e elas trabalhavam muito sozinhas, elas não conversavam muito entre elas, né? E elas amaram estar juntas. E no fim dessa viagem, no fim de semana, elas disseram, vamos continuar nos encontrando? E aí começaram a se encontrar, decidiram criar o grupo. No primeiro ano, elas andaram pelo país, vieram aqui em Fortaleza também, vieram visitar a Edisca, porque foram visitar projetos sociais, né, no país, para conhecer as diversas realidades, entender a Edisca é um belíssimo projeto social. Maravilhoso, né, da Dora Andrade. E aí elas vieram aqui, foram em Pernambuco, foram em vários lugares, em Minas Gerais, conhecer as APACs, que é um sistema de prisões diferente que eles têm lá. Enfim, começou assim o projeto no dia 8 de outubro, né, 10 anos atrás. O aniversário da Luísa é dia 9, a gente brinca, né, que não tinha Olha data aí, melhor, né? Tem umas coisas, né? Tem umas coisas que, né, a gente não assim, entende por quê, mas acaba tendo algum tipo de conexão. Isso mesmo. E se você me permite, eu vou contar aqui uma história por favor. Quando o grupo começou aqui. Eu sempre fui muito fã da Luísa, muito fã mesmo, assim, quando ela nem era tão conhecida, né? Ela ainda tinha as lojas dela em Franca, em todo canto, e eu lia muito Revista Exames, eu era assinante, assim, minha renovação era automática, então eu acompanhava muito o trabalho da Luísa, eu me identificava muito com ela, uma mulher do interior, que se fez sozinha. Franca, né? De Franca. É Franca, né? E eu conheço a dona Luísa, né? A tia Luísa, a tia dela. E aí eu acompanhava a carreira da Luísa, acompanhava a Magalu, que ainda não se chamava Magalu, né, era o Magazine Luiza. Quando eu fiz a minha pós em finanças, né, no COPEAD, a minha tese foi sobre o Magazine Luiza, foi o meu estudo de caso, porque era sobre empresas familiares, né, o financeiro, aquelas relações que às vezes são difíceis nas empresas familiares. Foi o meu estudo de caso no Magazine Luiza. E eles disponibilizavam muito material para estudantes. Eles tinham uma área no site, eu não sei se hoje ainda tem, mas eles disponibilizavam uma área porque eles já eram objeto de estudo em universidades fora do país, inclusive, porque quem trabalhava muito junto da Luísa era o da Mana Key. Tem o Oscar Motomura. Oscar Motomura. O Oscar Motomura, ele fez consultoria com a Luísa desde Exatamente. sempre. Né? Foi ele quem fez essa revolução Eu fiz lá em São Paulo o Amana Cave. O Amana Cave, eu fiz também. Eu fiz, passei uma semana lá, sensacional. Barueri? Barueri. Barueri. Eu fiz durante a pandemia online. Foi mesmo? Foi. Pois é, eu fiz e agora você me lembrou. O Oscar Motomura, que é um cara incrível, incrível. Ele cita muito mesmo... Magalu, exatamente. Ele acompanhou todo esse crescimento. É um cara muito especial. Então muito tinha essas pessoas que eram assim,
inspiradoras para mim. Eram pessoas que eu acompanhava. A Anete, né? Eu acompanhava a carreira da Anete também pelas revistas de negócios, as premiações que ela ganhava, mas eu nunca tinha nem conversado com ela, né? Não fazia parte Anete do de meu Castro, universo. que é a líder do Grupo Mulheres do Brasil aqui no Ceará. Exatamente. Na época que o grupo foi fundado, a Anete era a superintendente da Esmaltec. Ela trabalhou no Grupo Edson Queiroz muitos anos, mas recentemente foi para a Mallory, né? Exatamente. Eu ia até complementar, hoje está na Mallory, né? Ela saiu da Mallory, da execução, né? Ela era executiva da Mallory, ela está em posições de conselho agora, né? Da Mallory e em outras empresas também. E isso foi agora no final do ano, é muito novo ainda. E então eu acompanhava essas 3 pessoas, né? O Oscar Motomura, eu tinha um sonho de fazer a Manakei, e acompanhava a Luísa e acompanhava a Anete. E jamais imaginei que um dia a minha vida iria, né, cruzar os caminhos com os delas e que um dia eu estaria trabalhando assim, do lado delas, né? E aí um dia eu tinha sugerido um evento aqui sobre liderança feminina, que ainda estava se começando a falar nisso há 7 anos atrás. E aí a Renata me liga um dia, eu estava em casa depois do almoço, assim, a Renata me ligou. Renata Paula? Não, a Renata Magalhães, que na época era da ANCHAM, a Câmara Americana de Comércio, aqui. A Renata estava à frente da Câmara Americana. E aí ela me ligou, Verinha, vai haver agora uma reunião de mulheres aqui, estão formando um grupo de mulheres, você não quer vir fazer parte? Eu estou chegando aqui agora, me lembrei de você, que você gosta muito, não sei o quê. Aí eu falei, não, Renata, não dá não, estou muito ocupada, né? Não tenho condição, mais um grupo, já estou trabalhando muito, não dá não. E aí eu digo que ela falou as palavras mágicas, né? Porque ela falou assim, é com a Anete. Você gostou tanto daquela palestra? Você vê como uma liderança forte, né? É importante, né? É importante. E aí eu disse, opa, eu vou. E aí me arrumei. Ela disse, já começou, corre para cá. Isso eu tinha almoçado, estava em casa tranquilo, fui para lá. Sabe quando você chega assim num lugar, que você chega atrasada, não tem mais lugar para você na sala, né? As cadeiras estão todas ocupadas. Teoricamente, tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado. Eu parei, abri a porta, parei e eu fiquei paralisada. Porque quem estava na sala era Luísa Helena Trajano, Anete e outras mulheres num círculo, assim, numa sala. Um bate-papo. Um bate-papo informal. Conversando, a Luísa dizendo, eu gostaria de abrir o núcleo aqui com a Anete, quem quer fazer parte. Que maravilha, hein? Rapaz, eu entrei na hora, né? Lógico.